Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmã de Mara, tudo bem com esse povo abençoado aí de Soledade de Minas? Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus. Boa noite, irmãzinha Amanda, Pai do Senhor Jesus. Raniel também já está aqui conosco aqui, que Deus abençoe. Pai do Senhor, bênção de Deus. Hoje temos uma palavra revelada de Deus para o nosso coração. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande poder ter os amados aqui conosco. E a minha oração é que você fique até o finalzinho aí, tá bom? Vamos tentar fazer uma live dentro de um tempo razoável, né? Para não enfadar os irmãos. E eu sei que vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Tá muito frio aí em Soledade, minhas irmãs de Mara. Aqui Juiz de Fora tá caindo gelo, viu? Tá um frio tremendo aqui. Pai do Senhor, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar aqui só mais alguns instantes. Uns irmãozinhos que vão estar aqui conosco. Pai do Senhor, irmã Marlene. Pai do Senhor, Jude. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus, para nós darmos início. Senhor nosso Deus, bendito e eterno Pai, quero, Deus, juntamente com todos os amados irmãos que estão ao vivo conosco, ó Deus, render a Ti, tributar ao Senhor, Pai, toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Tu és a razão única, Deus, de estarmos aqui, o tempo precioso em que nós estaremos. Tu és a razão única, Pai. Temos sede da Tua presença, temos sede, Deus, de ouvir a Tua voz. Senhor, por isso, Pai, eu quero pedir ao Senhor, fala conosco nesta noite, como o Senhor sempre tem feito. Abra, Deus, o nosso entendimento, para que possamos absorver, Pai, tudo aquilo que Teu Espírito Santo, ó Deus, tem proposto para essa live nesta noite, Deus. Nos dá a Tua graça para ministrar a Tua palavra. Queremos ter a liberdade de sentir a Tua presença, Senhor. Repreenda, Deus, tudo que não provém de Ti, Pai. Eu oro entregando em Tuas mãos a vida de todos os amados. Senhor, que cada mente, cada coração, cada lar, onde, Pai, essas vidas preciosas agora estão, Pai, que sejam alcançadas, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu poder, pela manifestação, ó Deus, da Tua presença, Pai. Eu entrego todos em Tuas mãos, crendo numa noite de milagre, uma noite de transformação, de restauração, de renovo espiritual, Pai. Sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, nós oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o texto, meus amados, que nós propusemos para estas lives. Vou ler os mesmos versículos, ok? Gênesis capítulo 45, versículo 7 e versículo 8 das Sagradas Escrituras, que nos diz assim: pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. José ainda continua dizendo: assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Amém? É sobre este texto
que nós vamos estar meditando em nome de Jesus. Irmão Isaías, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Lembrando os amados para não se esquecer de compartilhar, tá bom? Anunciar. E se você quiser também, essas mensagens elas ficam aí gravadas no Facebook, como também no nosso canal lá no YouTube, tá bom? Você está convidado a estar conosco lá no YouTube e aproveita, faça sua inscrição lá conosco lá para estar nos acompanhando lá. Tem várias mensagens lá que nós estamos postando lá, tá bom? Para você fazer indicação para alguém, para poder estar também sendo abençoado pela ministração da palavra de Deus. Amém? Eu sempre faço, né, e eu quero fazer aqui rapidamente um breve comentário, porque muitos irmãos, né, novos estão aqui chegando conosco, né, outras pessoas que estão aqui conosco também, talvez para que possa se inteirar do assunto, de qual o tema que nós estamos nessas nossas lives das segundas-feiras propondo. Então, somente um breve resumo para que todos possam estar inteirados sobre o assunto. Nós estamos tratando nessa série de nossas lives, hoje é a terceira live, não é verdade? Falando sobre um assunto, um tema fundamental para a nossa vida cristã, que é maturidade espiritual. E nós estamos falando, usando a história de José, um dos filhos de Jacó, e todo o contexto que envolveu uma história magnífica, extraordinária, desse filho do patriarca Jacó. A nossa irmãzinha Rafaela também, de vez em quando ela dá aqui uma participaçãozinha conosco aqui, né? Uma espiadinha aqui conosco aqui. Seja bem-vinda, tá, irmã Rafaela? Nossa conterrânea aqui. Deus abençoe a sua vida. Então nós estamos meditando na história singular, muito didática, de José, um dos filhos do patriarca Jacó. E o texto que nós lemos, verso 7 e verso 8, nos mostra, através do diálogo de José ao se revelar aos seus irmãos, alguém muito cônscio, né, da sua realidade. Alguém que está muito inteirado da sua trajetória, da sua experiência, para que alguém, quem conhece um pouco da trajetória de José, chegar a esse ponto com essa consciência, nós entendemos que José não chegou nesse ponto caindo aqui de paraquedas, mas foi algo que foi desenvolvido na sua trajetória, na sua compreensão, que lhe trouxe, de fato, condições de dar essa resposta, né, diante do seu próprio testemunho. E por que esse assunto, meus amados, ele é extremamente importante? Por que o tema maturidade espiritual, ele é de fato fundamental, muito importante? Isso é interessante porque quando eu senti no coração de estar tratando esse tema com os queridos, como que o Espírito Santo de Deus, que está na regência de todas as coisas, ele vai testificando no nosso coração, né? Eu ouço vários pregadores, vários homens de Deus, servos do Senhor, mulheres de Deus. A gente tem, assim, a gente faz uma seleção daqueles que a gente sabe que está acrescentando, né, no nosso conhecimento, na nossa trajetória. Assim como os amados, eu também tenho alguns que, em particular, eu gosto de ouvi-los, né? São mentores, são doutores da palavra. E um dos que eu ouço, muito interessante, nesta manhã eu estava aqui nos afazeres, eu estava ouvindo, aproveitando que eu estava fazendo alguma coisa, eu aproveito e coloco lá a mensagem e estou ali estudando, meditando. E ele estava, esse pastor, ele congrega e mora lá em Boston, né? E ele estava trazendo na sua mensagem exatamente o mesmo tema. Eu estava ali com meus afazeres e eu estava ouvindo a mensagem que ele estava pregando e ele estava trazendo exatamente essa essência
sobre a necessidade da nossa geração acerca da maturidade espiritual. Aí o Espírito Santo, ele testifica o nosso coração. O Espírito de Deus, né? Como ele, nos 4 cantos dessa terra, ele está tratando com a sua igreja, ele está tratando com o seu povo. Isso nós observamos quando ele vai falar às igrejas da Ásia, ele vai dizer assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Talvez erroneamente nós imaginamos que o Espírito Santo só fala na hora do culto, né? Só fala em um momento específico. Não! O Espírito Santo ele está bradando nos 4 cantos da terra. Não se assuste eu falar 4 cantos da terra, porque é uma expressão bíblica, tá bom? Mas em todas as áreas da terra o Espírito Santo está bradando. O que nos falta muitas das vezes é a sensibilidade de estarmos atentos à voz do Espírito Santo. Muitas vezes estamos distraídos com tantas coisas e perdemos esse time, né? Essa sensibilidade de ouvir o que o Espírito está tratando com a nossa geração. O que o Senhor tem falado para a sua igreja, o que o Senhor tem falado para essa geração. E por que o Senhor tem nos falado sobre a questão da maturidade? Veja como que o Espírito Santo ele vai testificando no nosso coração. Nós desejamos, nós oramos, profetizamos por um tempo de avivamento. A nossa geração quer ver Deus manifestar a sua glória. Quem é que não quer, em sã consciência, da nossa geração experimentar um mover sobrenatural de Deus, uma salvação de almas, a manifestação do poder de Deus, da presença de Deus, um grande despertamento, um grande avivamento. Nós desejamos isso. O grande problema, desejar isto, orar por isto, não é errado. Muito pelo contrário, devemos sim fazer. O grande problema é que nós só vislumbramos as consequências, mas nós não investimos na causa. Porque esse desdobramento glorioso que todos nós almejamos, ele é apenas uma consequência, uma reação daquilo que nós fazemos. Nós almejamos uma grande colheita, uma colheita sobrenatural, mas nós nada ou pouco investimos em colocarmos a mão no arado. Nós queremos ver o campo maduro para colhermos todas as benesses que o reino de Deus ele nos proporciona, ele nos oferece. Mas nós temos dificuldade em colocar a mão no arado, preparar a terra, fazer o plantio, aguardar o tempo, né, da colheita para então, de fato, nós podermos desfrutarmos dessa colheita tão especial. Então se nós desejamos avivamento, temos que investir em avivamento. Se nós desejamos restauração, temos que investir em restauração. O grande problema é isso, nós olhamos, nós miramos para as consequências, mas nós não investimos nas causas. Esse tempo que nós estamos aqui falando, tão almejados por nós, esse tempo de manifestação de Deus, né? Jovens sendo batizados com o Espírito Santo, uma igreja fervorosa, uma igreja referencial, porque o que a nossa geração precisa, né, que os ímpios precisam, é de uma geração, de uma igreja que seja referencial, que traga características peculiares do reino de Deus. Da própria pessoa do Espírito Santo, os frutos, de fato. Esse mover de Deus, essa glória de Deus tão almejada, ela não virá, não sou profeta fatalista, não sou profeta do caos, sou um homem de Deus realista. E à luz da Bíblia Sagrada, eu posso
categoricamente afirmar que esse mover de Deus, que esta glória de Deus não virá sobre uma geração carnal, não virá sobre uma geração imatura, uma geração infantil na fé, sobre uma geração inconsequente. Esse mover de Deus para esse perfil dessa geração é como se colocasse, a própria Bíblia diz que não se coloca vinho novo em odre velho, não se deita remendo de pano novo em tecido velho. Vinho novo se coloca em odre novo. Porque se colocar essa glória, essa unção, esse mover do Espírito Santo sobre odres velhos, esse vinho ele se perde, o odre velho se rompe, e a nossa geração com esse perfil não suportará a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus. Essa glória, algo sobrenatural vai se perder, e ao invés de se tornar um referencial, acaba se tornando escândalo. Esse mover de Deus não vem sobre uma geração imatura. Esse mover de Deus não vem sobre uma geração infantil na fé. Esse poder de Deus, essa glória de Deus virá sim sobre uma geração madura, consciente, enraizada, sobre uma geração que entende que o chamado de Deus não compreende somente de promessas, é o que temos falado ao longo das lives, mas que o chamado de Deus compreende-se de promessas e de compromissos. Uma geração infantil imatura não tem nenhum vínculo com compromisso, mas a geração madura, uma geração preparada, exemplo de José, é sobre esta geração que a glória de Deus se manifesta. É sobre uma geração consciente do seu papel, que passou por todos os trâmites, todos os processos. A história de José está permeada, recheada de experiências na vida de José, que trouxe ele essa consciência, esse entendimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 21, um texto muito conhecido do povo de Deus, uma das promessas que Deus fez para uma das suas igrejas, e nessa oportunidade a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 21, o Senhor diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Entendeu a promessa? Qual é a promessa do Senhor? Para todos aqueles que vencerem, louvado seja Deus, de se assentar com Ele no seu trono. Essa é a promessa, mas só se assenta no trono junto com Cristo para reinar num lugar de vitória quem tem compromisso com a cruz. Só se assenta no trono juntamente com Cristo para reinar quem tem compromisso com a cruz, com a mensagem da cruz. Jesus se assentou à destra do Pai. Sabe por quê que Jesus sentou-se à destra do Pai, num lugar de glória? Porque ele teve compromisso com a cruz. Se eu e você não temos compromisso com a mensagem da cruz, nós não temos que almejar assentarmos em um trono de glória como galardão, como recompensa pela nossa trajetória. Louvado seja o nome do Senhor. Compromisso com a cruz. Esta é a pérola desta live nesta noite. Compromisso com a mensagem da cruz. Hoje eu vou pegar um pouquinho pesado. Muitas das vezes nós ouvimos e até mesmo nós falamos: eu estou procurando uma igreja para eu congregar. Estou falando aqui para muitos desigrejados. Eu estou procurando uma igreja para congregar. Escute,
Se você não tem compromisso com a cruz, qualquer igreja serve. Vou até beber água depois dessa. Quem não tem compromisso com a cruz, qualquer igreja serve. Eu vou procurar uma igreja por causa dos usos e costumes, sabe? Ali não permite usar isso, lá não pode usar aquilo outro, lá não pode frequentar tal lugar. Se eu e você nós não temos compromisso com a cruz, qualquer usos e costumes serve. Qualquer estilo de vida, para quem não tem compromisso com a cruz, serve. Por que está preocupado com a igreja? Quem não tem compromisso com a cruz, qualquer igreja serve. Quem não tem compromisso com a cruz, qualquer pastor serve. Quem não tem compromisso com a cruz, qualquer mensagem serve. Quem não tem compromisso com a mensagem da cruz, qualquer louvor serve. Agora, quem tem compromisso com a cruz, não é qualquer igreja que ele está enraizado. Quem tem compromisso com a cruz, ele não ouve qualquer canção. Quem tem compromisso com a cruz não vai se vestir de qualquer forma. A origem é o compromisso com a mensagem da cruz. Agora, se não tem compromisso com a mensagem da cruz, você pode ter compromisso com seu pastor, você pode ter compromisso com o seu ministério, você pode trabalhar exaustivamente na sua igreja, ter compromisso com os horários, ser alinhado com o grupo de louvor, ser alinhado com os irmãos, isso não adianta absolutamente nada. Desde que você não tenha compromisso com a cruz, isso não adianta nada. O foco, o ponto inicial é ter compromisso com a mensagem da cruz. Jesus disse: há uma promessa, quem vencer vai se assentar comigo no meu trono, junto comigo. Essa é a promessa. E o compromisso, ele diz: se quiser vir após mim, nega a si mesmo e toma a tua cruz e siga-me. A promessa é o trono, o compromisso é levar a cruz. Então, se eu não levo a cruz, qualquer coisa que eu faça não tem sentido algum acerca da mensagem do reino. Eu vou ler um Salmo 50 para que os irmãos não achem que eu estou sendo muito enfático nessa questão. Veja que o próprio Senhor disse no Salmo 50. Ele vai tratar aqui dos justos, ele vai, a partir do versículo de número 14, veja o que o Senhor fala aqui no verso 14 em diante, tratando acerca dos ímpios. A diferença do justo e dos ímpios é exatamente esta, a cruz. Quer diferenciar um justo de um ímpio? A cruz. Se você vê a mensagem da cruz em suas práticas, você sabe quem é justo e quem não é. Se você vê ele pagando o preço, carregando a cruz, você sabe diferenciar de quem é justo de quem é ímpio. A esses que são ímpios e querem viver a realidade cristã sem a cruz, forte isso que eu falei agora, hein? Meu Deus. A esses que se dão por satisfeito em fazer parte do contexto evangélico. Agora eu sou da igreja evangélica. Pai do Senhor, irmã Tânia. Da igreja evangélica. Se está dando por satisfeito em fazer parte de uma comunidade, ouça o que diz a Bíblia Sagrada. Verso de número 15 no Salmo 50. O Senhor dizendo: mas ao ímpio, diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca. Deus está falando para aquele que não tem o compromisso com a cruz. Esses são os ímpios. Então Deus está dizendo para aquele que se diz estar no lugar do justo, mas sem a cruz se torna ímpio. Para esses que estão no lugar sem a cruz, ele vai dizer: que tens tu de recitar os meus estatutos e tomar o meu conserto na tua boca?
Pois, aí ele vai dizer assim o Senhor, pois, pastor irmã Kelly, pois aborreces a correção e lança as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte no adultério. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra o teu irmão. Fala mal contra o filho da tua mãe, perdão. Estas coisas tem feito e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei em sua ordem, tudo porém diante dos teus olhos. Pai do Senhor, irmã Zenaide, que Deus abençoe. Irmã Kelly, que Deus abençoe. Ouça o que o Senhor está dizendo acerca de que quem colocou as minhas palavras na tua boca, para você que não tem compromisso com a cruz, para você que não traz a mensagem da cruz no seu testemunho. Porque a minha correção, quando eu trago uma palavra de correção, quando eu trago uma palavra de santificação, de posicionamento, esta palavra você lança para detrás de ti. É o Senhor falando aqui. Eu li Bíblia para os amados. Eu li Bíblia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O compromisso principal, a essência do cristianismo. Não existe cristianismo sem cruz, sem renúncia, sem santidade. Salmos 93 ou Salmos 91, a Bíblia vai dizer assim, olha, Salmo 93, verso 5, muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Mensagem da cruz, mensagem da verdadeira conversão, do verdadeiro encontro com o Senhor. Isso é maturidade espiritual, é ter esse entendimento. Que eu não vivo só de promessas, mas eu vivo também de compromissos. Eu preciso estar consciente, louvado seja o nome do Senhor, que eu tenho que ter o comprometimento com a mensagem da cruz, com a mensagem da renúncia, com a mensagem, louvado seja o nome do Senhor, de negar a mim mesmo, de negar o mundo, de negar tudo aquilo que a Bíblia nega. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se eu não tenho compromisso com a cruz, todas as demais coisas, eu não sei por que eu estou tão preocupado. Eu quero que essa palavra seja hoje um divisor de águas, que você vire a chave. Meu Deus, por que eu perco tanto tempo preocupado se o pastor está agradando de mim, se eu estou lendo bem a Bíblia, se eu estou pregando bem, se eu estou cantando bem? Senhor, por que eu estou preocupado com tantas coisas, uma vez que eu não estou preocupado com a mensagem da cruz? Dá para entender o que é maturidade espiritual? É nos desprendermos dessas infantilidades, né? Dessa religiosidade, dessa apatia espiritual, e me posicionar e começar a entender, porque está escrito aqui. Isso é o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho. A exemplo de Cristo, veja que diferença. Veja que diferença para contrapor aqui esse perfil tão triste, né? Maturidade espiritual, ela, a exemplo de Cristo, ela muda ambientes. Quando você chega em algum lugar, na casa de alguém, na companhia de alguém, no seu trabalho, a sua simples presença naquele lugar, por ser um crente maduro, muda o ambiente, muda a atmosfera.
Quando você chega num lugar, por respeito a quem você é, pela fé que você tem, porque a nossa fé constrange as pessoas. Você já chegou perto de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus que só pelo simples fato de você estar perto dessa pessoa, isso te traz um certo constrangimento? Você já se sentiu assim? Tem tanto de Deus naquele jovem, tem tanto de Deus naquela moça, tem tanto de Deus naquele homem, que quando ela chega perto de mim eu fico constrangido. Eu até policio as palavras que eu vou falar, fico meio inibido só por causa da presença daquela pessoa perto de mim. Tem tanto de Deus naquela pessoa que isso me constrange. Um dos testemunhos de um homem de Deus, eu não sei se foi Jonathan Edwards, ou me fugiu o nome dele agora. A Bíblia diz que quando ele entrou numa empresa lá no século XVIII, Jonathan Goldford, o nome dele. Depois de um culto no dia anterior, ele foi visitar uma empresa e quando ele entrou naquela empresa, muitos dos funcionários estavam no culto do dia anterior. E quando ele entrou naquela empresa, quando ele andava no meio ali das máquinas, muitas pessoas não conseguiam nem trabalhar. Tinha muitas pessoas que começavam até a tremer. Só você ler a biografia desse homem de Deus. Muitas pessoas começavam a chorar só pelo simples fato da presença física daquele homem de Deus ali. As pessoas ficavam constrangidas pela simples presença, porque a presença daquele homem de Deus ali dentro daquele ambiente, mudou o ambiente, a atmosfera. Eu lembro de um testemunho de um homem de Deus aqui de Juiz de Fora, que foi ter uma reunião na prefeitura aqui de Juiz de Fora, e essa reunião, ela é regada de cigarros, de bebidas, e esse homem, esse pastor, ele foi convidado a estar naquela reunião. E quando ele chegou naquela reunião, estava lá, naquela mesa grande lá, e quando começa a reunião, aí começaram a perguntar lá pro responsável da reunião, cadê as bebidas, cadê o uísque? Aí aquele homem levantou e disse, hoje a nossa reunião vai ser diferente, porque hoje tem um homem de Deus se assentado aqui conosco. Então hoje, por causa dele, não se fuma, não se bebe e não faz outra coisa. Ele não pediu para fazer nada disso, ele só chegou naquela reunião. Mas a simples presença dele constrangeu. As pessoas já mudaram de conversa só porque você chegou? Um homem maduro, uma mulher madura, somente da sua madura espiritualmente, né, que eu estou falando, só pela a sua postura, o ambiente já fica diferente. Isso serve para o marido que é crente, para a esposa que é crente, para o filho que é crente. Talvez você chega dentro de casa, um dia difícil, um dia conturbado, né? Satanás lançando setas e o ambiente está meio que estranho. Mas só de você chegar cheio do Espírito Santo, sem abrir a boca, só da sua presença, o ambiente da sua casa muda. Qual foi a última vez que você viveu essa experiência? É fácil, tem crentes que você não consegue ficar perto dele. Porque não te transmite nada de bom. A sua fala, ela é fatalista, ela só fala de problema, é murmuração. Mas tem crente que você quer ficar perto dele, não é verdade? 3 palavras que essa pessoa fala, o seu coração já derrete. A sua mente já abre. Parece que joga lenha no seu coração e o seu coração com 3, 4, 5 palavras que essa pessoa fala. Porque um crente maduro espiritualmente, ele transforma o ambiente. Um crente maduro espiritualmente, ele transforma relacionamentos. Meu relacionamento está conturbado, o meu namoro está assim assado, o meu casamento, meu Deus, vai de mal a pior. O casal maduro espiritualmente, ele transforma o relacionamento. Ele supera as adversidades, as divergências e se alinha naquilo que está em comum. Maturidade.
Quando eu falo maturidade espiritual, é óbvio que vai respingar em todas as áreas da sua vida. A maturidade espiritual, ela gera oportunidades. Nós falamos isso aqui em outra oportunidade, quando nós falamos do profeta Daniel. A maturidade espiritual, ela abre portas. Quando o Senhor disse para a igreja de Filadélfia, eis que coloca uma porta aberta diante de ti, irmão, aquela porta aberta ali, por causa da posição geográfica de Filadélfia, era por onde, né, era um ponto estratégico. Mas Deus não poderia fazer isso com a igreja de Laodiceia, Deus não poderia fazer isso com a igreja de Éfeso. Não, mas precisaria de um lugar estratégico com uma igreja madura para que a porta que Deus coloca aberta. Porque a maturidade espiritual, a exemplo da igreja de Filadélfia, ela abre oportunidades para que Deus possa agir, possa abençoar e possa trabalhar. A maturidade espiritual, ela promove pessoas. Um crente espiritual, ele joga a pessoa para cima. Ele promove, ele não denigre, ele não abate, ele não cerceia. A exemplo de Cristo, eu estou falando do testemunho de Jesus. Eu estou falando, Joana d'Arc, do testemunho de Jesus. Jesus era esse maduro. E onde Jesus ia, o ambiente mudava. Jesus entrava no lugar, Satanás não aguentava. Oh, glória a Jesus! Irmãos, Jesus, ele desceu do barco em Gadara, ele colocou os pés, oh glória, ele colocou os pés na cidade de Gadara, aquele jovem possesso e demoniado que dormia nos sepulcros, louvado seja o nome do Senhor, né? Simplesmente porque Jesus desceu do barco e pôs os pés, a Bíblia vai dizer o testemunho dele que ele atacava as pessoas, nada conseguia prendê-lo, mas Jesus chegou em Gadara, pôs os pés em Gadara e aquele demônio correu para onde estava Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus, meu Deus, simplesmente porque Jesus pôs os pés naquele lugar. A presença de um homem de Deus, oh glória, o ambiente muda, os demônios têm que bater em retirada. Eu lembro do testemunho de um pastor, ele contando o testemunho que ele chegou no Santa Cruz Shopping, que é de Juiz de Fora conhece muito bem, ali na entrada ali da rua São Sebastião, tem várias entradas, ele se assentou num banco ali, e uma outra pessoa estava sentada na outra ponta do banco, e quando ele sentou naquele banco, a pessoa que estava do outro lado caiu possessa de demônios, estava tão oprimida, mas só porque ele sentou ali, cheio de Deus, cheio do poder de Deus, o demônio não suportou a glória que estava naquele crente. Oh, Jesus mudava o ambiente, onde Jesus passava ele mudava o ambiente, não ficava do mesmo jeito não. Onde Jesus passava tinha oportunidade, Jesus erguia quem estava caído, Jesus promovia as mulheres, Jesus promovia aqueles que estavam no anonimato. Um homem cheio de Deus. Isso é maturidade espiritual. E Jesus passou por esse processo de maturidade. Eu disse na live passada, dos 12 aos 30 anos, não temos registro do que aconteceu com Jesus, do que ele fez dentro desse período. Só o que a Bíblia nos mostra que Jesus ia crescendo na graça, no entendimento, no conhecimento de Deus diante dos homens. Irmãos, precisamos virar a página. Já deu. Infantilidade, maturidade, já deu. Se nós queremos experimentar essa plenitude da manifestação de Deus, viver tempos de glória de Deus, nós precisamos virar a página, buscarmos essa maturidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu preciso aqui, irmãos, ainda nem entrei, né, na questão de José, mas vamos entrar agora e eu quero... No capítulo 12 de Gênesis, eu disse que, embora nós vamos tratar da história de José, eu disse que nós vamos também falar da origem de José, porque isso aqui que é importante.
como foi todo o processo de José para ele chegar a estar nessa condição de governador, regente maior no Egito, com essa maturidade, com esse entendimento. E aí nós estávamos falando, e eu não vou ter pressa de quantas lives nós vamos fazer, né? Se Deus está nos falando conosco, se Deus está abençoando a sua vida, né? Eu espero que nós possamos, o Senhor nos orienta a examinarmos as Escrituras. Isso é examinar, é nos determos aqui e mastigarmos, ruminarmos, para entender o que o Espírito Santo quer falar conosco. Ouça bem acerca da maturidade. Gênesis capítulo de número 12, Gênesis capítulo de número 12, o chamado de Deus na vida de Abrão, ele disse assim, você vai entender o que é maturidade, e veja como a nossa geração está muito aquém do que a Bíblia nos mostra sobre o verdadeiro cristianismo. O Senhor disse o que para Abrão? Todos nós sabemos. Isso é todo o contexto para nós chegarmos lá na frente na história de José. Quando o Senhor aparece para Abrão, ele diz assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para quê? E vá para um lugar, da casa do teu pai, vá para um lugar que eu te mostrarei. Ok? E eu te mostrarei. A genuína transformação, conversão, a entrega para o Senhor, o verdadeiro encontro com o Senhor não se dá quando todas as portas estão fechadas. Não se dá quando tudo está dando errado na minha vida. Quando eu não estou feliz no meu relacionamento, quando a minha vida profissional vai de mal a pior. Buscar ao Senhor não se dá por esses fatores negativos. Estou falando para a igreja, tá? A verdadeira razão de buscarmos a Deus está quando todas as portas estão abertas e eu me decido a buscar o Senhor. Quando tudo está certo, quando tudo está muito bem, quando tudo está muito bom, ainda assim eu decido buscar o Senhor. Eu não vou buscar a Deus porque está tudo dando errado. A princípio, pode ser isso sim. Louvado seja Deus, uma estratégia. Pode ser um gatilho para que as pessoas possam ir para a igreja. Ok, eu entendo isso, talvez até mesmo eu fui para a igreja porque estava vivendo uma situação adversa, né? E ouvi que na igreja Jesus cura, liberta, transforma, ok. Só que é só um pontapé inicial. Eu não posso estar dentro da casa do Senhor, isso é para novo convertido, isso é para alguém que nós estamos evangelizando, isso é alguém que está chegando agora para o cristianismo. Mas uma vez lá, eu tenho que ter a consciência e descobrir por iluminação do Espírito Santo que isso foi só uma estratégia para eu chegar na presença de Deus. Mas que a partir de agora, eu preciso ter a consciência de que o Evangelho, o encontro com Cristo é muito além disso, dos meus problemas. É muito além por causa das minhas adversidades. Eu não estou em Cristo, na igreja do Senhor, agora, no segundo momento, depois de passar pelo processo do amadurecimento, a minha consciência agora já não é a mesma consciência de quando eu cheguei. Eu cheguei pensando que ali fosse, eu encontrar todas as soluções para a minha vida. Não, mas agora no segundo momento, e esse é o mais importante, eu tenho que ter entendimento, a consciência de que o verdadeiro encontro com o Senhor é independentemente das minhas circunstâncias. É o meu entendimento do seu chamado para a salvação da minha alma. Aí eu vou compreender, Mateus 6,33, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas me serão acrescentadas.
Sabe por que é importante esse entendimento? Porque quando eu vim a Cristo há 18 anos atrás, eu vim também como muitos vieram, tendo tantas coisas para Jesus resolver. Tem coisas que continuam do mesmo jeito. Passaram-se 18 anos e eu continuo dentro da mesma peleja. Não mudou nada. O que mudou? O que mudou foi eu entender. Foi eu entender que, embora eu possa ter vindo para a igreja por causa dessas circunstâncias, a minha permanência na igreja é por outras coisas, é por outras razões. Diz a tradição que Abraão pertencia a uma família abastada. O convite de Deus para Abraão para abandonar tudo e prosseguir para uma promessa, até mesmo sem dizer onde era e o que era de fato, Abraão, quando decidiu por aceitar o chamado de Deus, ele abriu mão. Ele não foi porque estava passando fome, ele não foi porque estava com a sua vida destruída, não. A vida de Abraão estava muito bem alicerçada. A tradição vai dizer que a família tinha ali sua profissão, não lhe faltava absolutamente nada, mas não foi esta condição que fez Abraão tomar sua decisão. E quando Abraão toma a decisão, aí sim ele vai experimentar na sua jornada passar por adversidades. Veja como que são antagônicas as mensagens. A mensagem de hoje é o quê? Vem para a igreja, vem para Cristo, aceite o Senhor e os seus problemas estarão todos resolvidos. Mentira! É mentira! Abraão, quando veio para a presença de Deus, aí que a coisa apertou para o lado dele. Aí que a coisa apertou. Ele teve fome, teve que descer no Egito, passou por diversas dificuldades. Lá no capítulo 15 ele teve que ser provado a sua fé quando Deus lhe pede seu único filho em sacrifício. Embora, é bom deixar claro que foi só uma prova de fé, tá? Porque Deus não aceita esse tipo de prática de idolatria, prática satânica, né? Mas foi uma prova que Deus colocou Abraão no sentido de aperfeiçoamento de Abraão. No versículo de número 2, nós já vamos caminhar para o final dessa live, ele diz assim, olha, e far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu será uma bênção. Aguça aí seu entendimento, por favor. E tu, Abraão, será uma bênção. Você entendeu a mensagem ou não? Está sensível à voz do Espírito Santo? Qual é o chamado para ser do Senhor? Tu vai ser uma bênção. A mensagem de hoje é para você ser abençoado. Mas a mensagem, o chamado de Deus é muito maior do que isso. O desejo de estar na casa de Deus só para ser abençoado é mesquinho. É coisa mesquinha. É coisa de mercenário. Estar na igreja só para buscar solução para isso, solução para aquilo, providência para isso. Isso é coisa mesquinha. Paulo vai dizer que se eu esperar em Deus só nesse mundo, eu sou o mais miserável dos homens. Mas a mensagem do evangelho, a mensagem do cristianismo, é o mesmo chamado para Abraão. Ser tu uma bênção. Ser bênção é muito maior do que ser apenas abençoado. A nossa geração quer ser abençoada. É por isso que ela está na igreja só procurando bênção. Só está atrás de campanha de bênção. E geralmente quem está atrás de bênção não frequenta culto de doutrina, não frequenta culto de círculo de oração, não frequenta escola dominical. Porque nesses cultos só frequenta quem quer ser bênção. Vou até beber água depois dessa. Dá para ser seletivo, não é verdade? Quem quer ser abençoado vai nos cultos dos envelopes, nos cultos das correntes, nos cultos da vitória, e nos cultos da providência, e nos cultos do milagre. Esse aí é do culto dos que querem ser abençoados.
mas no culto dos que querem ser bênção, você pode ir lá na escola dominical, que ele está lá, no círculo de oração, ele está lá, no culto de doutrina, ele está lá. Porque a visão dele é a visão de crente maduro. Quando Jesus tem um encontro com aquela samaritana, Evangelho de João, capítulo de número 4, Jesus oferece água para que ela beba, correto? Não é isso que está lá? E ela pede, Jesus, me dá dessa água. Ou seja, no início eu não sabia muito bem que era Jesus, era apenas são os primeiros instantes daquele encontro, então Jesus dá água porque ela pediu água. Ok. Só no primeiro momento. E no segundo momento? Jesus disse, você quer beber água? Beba. Bebeu? Bebi, Jesus. E agora? Agora você vai ter que, essa água que você bebeu, ela tem que se tornar uma fonte dentro de você. Uma fonte que vai jorrar. Não pensa que você, ao encontrar comigo, parafraseando Jesus, você só quer beber água. Senhor, eu quero água. Senhor, me dá água, me dá água, me dá água. Não. O crente maduro, ele bebe água e o que ele bebeu faz nele, gera nele uma fonte que jorra. Louvado seja o nome santo do Senhor. O jovem rico não entendeu isso. Jesus disse para ele, vende tudo que você tem e siga-me. Ele não teve essa sensibilidade. Davi, quando ele estava em batalha contra os filisteus, veja a verdadeira conversão, o verdadeiro sentimento. Ele desejou beber água de Jerusalém, os seus homens foram e arriscaram as suas vidas e trouxeram água para Davi. Davi não teve coragem de beber aquela água e ele ofereceu aquela água para o Senhor. Tá dando para entender, irmãos, onde a palavra de Deus quer chegar nessa noite? A verdadeira conversão não é simplesmente quando tudo está errado. Não é, Davi poderia ter bebido aquela água. Não, mas é quando a coisa está boa e eu decido por ele. A minha opção é sempre prioritariamente ele. Você lembra de Marcos capítulo de número 14, na mulher que quebrou seu vaso de alabastro e derramou um unguento especial sobre Jesus? Você lembra dessa passagem? Ela foi com um vaso de alabastro e onde todos estavam ali reunidos naquele lugar, na casa de Simão, leproso. Jesus estava naquele ambiente. E ninguém naquele ambiente, louvado seja o nome do Senhor, fez algo diferente. Ninguém naquele ambiente onde estava Jesus fez algo diferente. Chega essa mulher com um vaso de alabastro, ela quebra o vaso de alabastro e com um unguento que havia dentro, a especiaria, o nardo puro que havia dentro do vaso de alabastro, ela banha Jesus. E aquilo marcou a história dela. A ponto de questionarem por que é que ela estava dando. Judas disse, isso é um desperdício. Algo tão precioso poderia ser vendido e abençoar tantas vidas. E Jesus repreendeu, e dizendo a questão do valor que diferentemente ela fez do que todos não estavam fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. O vaso de alabastro era uma cerâmica muito rara naquela região. Era algo precioso. O nardo, o perfume que estava dentro daquele frasco, daquele vaso, não era daquela região. Quem quisesse possuir aquele nardo, aquele perfume, deveria se esforçar, pagar o preço e caminhar distâncias longas para ir comprar aquela especiaria e guardar. Oh, meu Deus!
Me dê graça para falar isso aqui, Espírito Santo. Essa mulher guardava do seu dinheiro precioso, suado, guardava e guardava. Para quê? Para que um dia ela fosse na região longínqua comprar aquele precioso unguento. E ela ia, gastava esforço, e comprava e trazia, juntava e fazia assim sucessivamente. Sabe por que ela fazia aquilo? Sabe por que as mulheres faziam aquilo naquela época? Porque aquele nardo ela estaria usando numa ocasião especial na sua vida. E qual era a ocasião especial que ela estaria utilizando aquele nardo preciosíssimo, que tanto ela investiu tempo, que tanto ela se empenhou em buscar longe? Era no seu dia do seu noivado. Era o dia mais aguardado daquelas mulheres. Era o dia do seu noivado. Aquele nardo tão precioso, tão especial, a qual ela dedicou tanto esforço, estava reservado para um dia especial. Recebe dessa palavra. Ei, Jesus está ali. Quando ela ouve que Jesus, quando ela fica sabendo que Jesus estava naquele ambiente, diferentemente do restante que lá estava reunido, ela pega aquilo que estava reservado para um dia precioso, chega diante de Jesus e não dá aquilo que lhe sobra, não dá aquilo que é supérfluo, não dá aquilo que todo mundo dá, ela dá aquilo que para ela é especial. Ela quebra o vaso e derrama tudo sobre Cristo, porque o que ela entende é que o Espírito Santo fala comigo e contigo nessa noite, porque para ela, embora ela tivesse um dia especial, um sonho especial, nada disso significa quando eu estou fazendo para Jesus. Jesus toma esta posição de alguém especial, de um sonho especial. Louvado seja o nome do Senhor. Dá para entender o que é uma entrega? O que é uma verdadeira entrega? Enquanto todos estavam ali, conformados com aquela prática, ninguém fazendo nada diferente, e Jesus está ali só observando. Será que alguém aqui nesse ambiente vai me dedicar algo especial? Oh, aleluia! O chamado do Espírito Santo para esta geração. O Espírito Santo está com a sua visão. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre o justo da terra. Ele procura o justo da terra. Em Ezequiel, a Bíblia diz que Deus procura um que esteja ligado com o Senhor para tapar as brechas dos muros. Deus está procurando um. E se nessa live Deus achar um jovem que está a exemplo dessa mulher, que tudo aquilo que você acha que é precioso para você, está disposto nesta oportunidade a entregar tudo, porque entendeu que o seu tudo é Cristo, é a intimidade com Ele, o relacionamento com Ele. Oh, meus amados, quantas vezes nós vamos em nossos cultos com o nosso vaso de alabastro, e quando nós chegamos lá, ficamos ali como mercenários, ficamos ali como religiosos, ficamos ali apáticos, como um telespectador, e voltamos para casa com o nosso vaso sem ser quebrado. Fomos ali e fizemos o que a maioria fez. Jesus está dentro da igreja na expectativa. Será que alguém aqui hoje que diz que veio me cultuar, será que alguém aqui hoje vai quebrar o vaso de alabastro e vai derramar em mim tudo aquilo que é precioso na vida dele? Maturidade espiritual. Quantos cultos você foi e não quebrou o seu vaso de alabastro? E não deu o seu melhor culto para Deus? Não deu o seu melhor tempo para Deus? Mas que esta palavra, o objetivo dessas lives, e por isso que o Espírito Santo fala no meu coração acerca da maturidade espiritual, é de levar você a esse nível de entendimento, o que é ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos de quebrar esse vaso de alabastro.
Nós precisamos entender que temos coisas especiais, né? O nosso coração, o nosso ser, o nosso tempo, e derramar tudo diante do nosso Senhor e Salvador. Precisamos entender, para concluir, que o nosso objetivo como cristão, como servo de Deus, não é simplesmente ser abençoado, mas é ser uma bênção. É ser uma bênção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só que isso é uma realidade que precisa ser vivenciada, construída. E José passou por isso. Quando Abraão recebeu esse convite, sai da sua casa, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, da terra que eu te mostrarei, no segundo momento ele diz, tu serás uma bênção. No capítulo de número 15, capítulo 16, Deus havia lhe feito uma promessa no capítulo 15 de que daria a ele um filho, que das suas entranhas Deus estaria abençoando a sua descendência. Abraão vacilou na fé. Sara era estéril, não poderia gerar. Deu Agar como esposa para Abraão, para que Abraão gerasse nela o seu herdeiro. Ele entra a Agar, gera Ismael. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 16, verso de número 16, depois que nasceu Ismael nasceu por causa da inconstância de Abraão, da falta de perseverança na fé de Abraão, nesse momento da sua vida. Embora Abraão tenha sido considerado e justificado pela fé, ele também viveu seus altos e baixos na sua fé. Abraão também foi trabalhado. Depois, irmãos, aqui no verso 16, a Bíblia diz assim, e era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. 86 anos é que eu concluo. No verso 1 do capítulo 17 de Gênesis, diz assim, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão tinha 86 anos quando nasceu Ismael. Deus volta a falar com Abraão tendo agora 99 anos de idade. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão, por causa da sua imaturidade, por causa da sua inconstância. Que tristeza, queridos, que tristeza, ficar 13 anos sem sentir a presença de Deus, ficar 13 anos sem ouvir a voz de Deus, ficar 13 anos insensíveis à presença de Deus, que coisa triste. Já pensou 13 anos no culto sem sentir a presença de Deus? Todo mundo sentindo ao seu derredor a presença de Deus sendo derramada e você ali, meu Deus, por que eu não sinto? Por que eu não ouço? Por que eu não percebo, Deus, a tua presença, Senhor? 13 anos, sabe o que provocou o silêncio de Deus na vida de Abraão? A sua imaturidade naquele momento da sua vida. Então, quando Deus volta a falar com Abraão, ele vai dizer assim para Abraão, ei, Abraão, depois de 13 anos, ei, Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus está falando para mim e para você. Não basta andarmos na presença dele. Ele disse, anda na minha presença e ser perfeito. Ei, não anda de qualquer jeito não. O Lavacebe Comanácia. Anda na minha presença, jovem, e ser perfeita. Glória. Anda na minha presença, varão, e ser perfeito. Não quero que você ande na minha presença, não. Só por andar. Anda na minha presença e não anda cambaleando, não anda olhando para trás. Não anda ouvindo o mundo. Não anda ouvindo aqueles que não têm compromisso comigo. Anda na minha presença e ser perfeito. Oh, glória. Ei, irmãos, Deus está falando aqui comigo nessa noite e eu quero passar essa palavra para os amados. Ei,
A exemplo de Abraão, Deus está falando no meu coração, tem muitos que estão assistindo essa live, que já perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, já há muito tempo não sente a presença de Deus, já não chora mais na presença de Deus, já se encontra sem forças para orar, para adorar o Senhor, já está enfadado de ir ao culto, porque ir ao culto já se tornou um fardo para você. Tem vidas que estão aqui nos assistindo, o Espírito Santo me revela que você já não sente mais o prazer nem mesmo de ir na casa do Senhor, mas Deus está dizendo aqui nesta noite, através dessa live, ei, a voz de Deus vai voltar a bradar no seu coração, vai voltar a bradar no seu íntimo, ei, a presença de Deus aí. Agora Deus já me revela que dentro da sua casa você já está sentindo algo diferente, algo especial, e Deus está falando contigo. Ei, eu sei que você foi imatura, eu sei que você foi inconsequente, eu sei que você foi menina na fé, mas aqui nessa noite Deus volta a falar contigo e diz assim: ei, anda na minha presença, mulher, anda na minha presença, jovem, anda na minha presença e ser perfeito, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo e sou perfeito. Aleluia, oh glória. Deus está dizendo assim: ei, lembra das promessas que eu fiz lá atrás para você? Estão todas de pé. Lembra das portas que eu falei que ia colocar aberta diante de ti? Estão todas de pé. Porque eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que me arrependa. Oh, aleluia. E o interessante é que Deus não é como o homem. Você pode ter errado, eu posso ter errado. Mas se o seu teu coração está quebrantando agora diante do Senhor, de forma sincera e genuína, Deus está dizendo: ei, a partir de hoje, esquece para trás. Esquece. Anda na minha presença e ser perfeito. Encerro essa live nesta noite com esta palavra. Segunda-feira que vem nós estaremos aqui uma vez mais. Eu ainda nem consegui entrar nos pormenores de José, mas Deus está falando conosco. Eu louvo a Deus por isso. Mas nós vamos chegar lá. Que essa palavra possa ter tocado fortemente o teu coração. E eu quero orar juntamente com os amados, para nós concluirmos essa palavra. Bendito Deus. Tua palavra, Deus, seguiu o curso conforme a Deus a tua revelação. Havia muitas coisas para serem ditas nesta noite, mas as que foram ditas, eu tenho certeza, veio do céu para a nossa vida. O Senhor Deus tem chamado esta geração, porque o teu poder, a tua glória, a manifestação do teu poder, ó Deus, é derramado sobre uma geração madura, consciente, Pai, fervorosa, comprometida, Deus, com a cruz, comprometida, Deus, com o verdadeiro evangelho. Nos ajuda, Espírito Santo. Abra, Deus, nosso entendimento. Nos conduza sempre na sua vereda, Pai. Ó Deus, que possamos sim, Senhor, andarmos, ó Deus, sensíveis à direção do teu Santo Espírito. Nos ajuda, Senhor, perdoa os nossos pecados, a nossa imaturidade, a nossa infantilidade. Senhor, se fomos meninos na fé, se usamos o teu nome em vão, Senhor, nos perdoa, Deus, e tem misericórdia da nossa alma. Em nome de Jesus, é a oração que eu faço ao Senhor, juntamente com todos os amados, e que tudo seja sempre, sempre para a glória do nome santo do Senhor. Deus abençoe a sua vida uma vez mais. É um prazer enorme ter os amados irmãos aqui conosco. Tem muita, mas muita coisa para nós falarmos usando a história de José. Tá bom? Eu queria ter entrado algumas coisas de José, mas Deus fez conforme Ele quer. Tá bom? Segunda-feira nós estamos aqui, nos ajude, compartilhe. Tenho certeza que você conhece muitas pessoas que precisavam ter ouvido essa palavra, tá bom? Deus abençoe e fique na paz de Cristo em nome de Jesus.